Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Sejam bem-vindos ao programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde acontece todos os sábados, das 12h45 às 13 horas, com repetição às 18h45 até às 19 horas. Nosso convidado de hoje é o professor André Chataloff. O professor André Chataloff é voluntário e professor da Conscienciologia há mais de 20 anos. Atualmente é professor e voluntário da IAC de Portugal. Bom dia, professor André Chataloff. Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos, Rosânia. Estamos aqui para ajudar e vamos lá tentar responder aos ouvintes. E estamos a representar a Conscienciologia, que é uma ciência nova, né, e que vale a pena nós discutirmos um pouco sobre essa ciência, que ela busca estudar quem nós somos, o que nós viemos cá fazer, as melhores técnicas de vida, como melhor nos relacionarmos, ou seja, são coisas práticas do nosso dia a dia e que na verdade nós observamos que damos um nome, que todos nós somos consciências, né? Esse eu, esse ego, essa essência, essa individualidade, e que nós queremos estudar isso profundamente, com uma abordagem mais científica e pegando diversas áreas do conhecimento humano. Então, por isso que nós estamos a propor uma ciência destinada a isso. Que é a Conscienciologia, professor. Exatamente, que é essa Conscienciologia. E a IAC? O professor pode falar alguma coisa sobre a IAC? A IAC é uma instituição que cá está em Portugal há mais de 15 anos e que ela surgiu realmente com a proposta de estudar duas ciências, que é a primeira, que é a projeciologia. Projeciologia é uma ciência que vai estudar muito a questão das bioenergias, estudar muito a relação dos que nós estudamos são os corpos, né? Ou seja, desde corpos de energia, vamos estudar a questão de chakras, vamos estudar a questão de um corpo emocional, e aí que vem o tema da carência afetiva. Agora, então nós vamos estudar muito a questão fenomênica através da projeciologia, fenômenos, que muitos deles são chamados até como paranormais, mas que na verdade, de fato, nós vamos permear a história humana acontecendo diversos desses fenômenos, inclusive religiosos, fenômenos místicos e que faz parte da vida humana, né? E agora o que acontece? Um fenômeno em si, por exemplo, de fenômeno, a precognição ou premonição, né? Então, que foi muito discutido isso na Idade Média, e nós temos aí o exemplo do Nostradamus, que chegou, foi o grande precognitor. Ele chegou, ele anteviu coisas que iriam acontecer. Ficou famoso porque na própria época ele chegou a apontar, por exemplo, que o rei da França iria passar por um acidente, iria morrer nesse acidente, e até mesmo foi bem perseguido por causa disso. Agora, por que esse fenômeno? Agora, para que esse tipo de coisa nos ajuda a melhorar em termos de pessoa, e assim vai. Então, a projeciologia, ela nasceu com esse foco de estudar um processo fenomênico. A conscienciologia é algo mais abrangente, que a IAC também trabalha, que aí, no caso, vai estudar o efeito das reflexões sobre tudo que nós passamos. Por exemplo, processos sociais, interação do casal, né, a interação do homem na sociedade, como ser uma pessoa política, né, mas do ponto de vista positivo, buscando os nossos direitos. Então a conscienciologia, ela é mais abrangente nesse sentido, é uma ciência que está em construção, mas que de fato ele acaba por nos ajudar, como nós vamos ver hoje no tema que vamos discutir. E tem também, né, professora, livros e tratados que explicam melhor também, caso o ouvinte queira adquirir, não é? Exato. Inclusive, nós temos um trabalho que estamos a desenvolver já há alguns anos com o portal Sapo, onde que lá nós temos muitos artigos que deixamos para os ouvintes, e tem diversos temas que aí já vamos começar a conhecer um pouco mais essas ciências, e um dos temas ajuda nós estarmos um pouco mais atentos sobre o tema de hoje, que é a profilaxia da carência afetiva. E profilaxia é aquela história da própria medicina, que é a prevenção, é como que eu vou me cuidar para
superar e para evitar que a carência afetiva seja um problema, algo que seja um travão, um bloqueio dentro do meu dia a dia. Na vida das pessoas, né? Exatamente. Então, professor André, temos aqui então uma pergunta. Como que podemos então identificar que estamos carentes sem estarmos assim, porque fala em carência afetiva, uma pessoa já começa a lembrar de chocolate, sorvetes e doçaiados. Como que a gente pode fazer então, identificar sem a pessoa estar? Por exemplo, se eu não estou no momento que estou comendo muito chocolate, depressiva, o que é que o professor pode colocar para nós como também um princípio de estar carente? Uma questão muito importante dessa pergunta é porque as pessoas têm que avaliar o que é carência. A carência é quando eu não consigo me estabilizar sozinho. Então eu preciso de alguma coisa para suprir, para me alimentar, coisas que eu não estou dando conta sozinho. Então o que quer dizer? Por exemplo, se eu fosse olhar do ponto de vista dos chakras, nós temos diversos chakras de energia. Se eu estou, por exemplo, com uma defasagem energética sobre algum chakra, exemplo, se eu estou com fome, eu fico carente por comida. Essa carência por comida ela é necessária porque se nós não ficarmos com fome, vamos morrer por inanição, certo? Tem que ser assim, né? Tem os anoréxicos, tem diversas pessoas que vão ter problemas, por quê? Porque eles estão carentes de comida. Agora, o que acontece? Existem diversas formas de carência. Por exemplo, carência de conhecimento é uma outra forma, onde que o indivíduo ele não estuda, ele não tem uma informação e na hora dele ter uma necessidade prática da sua vida, por exemplo, lidar com finanças, lidar com economia doméstica, ela tem dificuldade porque tem carência daquele conhecimento. Agora, o que mais nos acomete na sociedade é a carência de afeto, ou seja, que é um tipo de falta onde a pessoa, na verdade, ela não está bem consigo mesmo quanto à afetividade, quer dizer, ela não sabe doar e receber afeto. E esse doar e receber afeto nós podemos encontrar aí, por exemplo, a pessoa que ela é um falador demais, ele fica no centro da rodinha das conversas e o que acontece? Ele chama muita atenção. Às vezes uma pessoa que faz muita confusão, faz muita discussão, coloca suas opiniões, fala em voz alta, ele na verdade ele é um grande carente e ele quer chamar atenção e com isso ganhar de todos um pouquinho daquilo que está faltando. Então a carência afetiva, ela abrange várias áreas, né? Não é só a pessoa achar que está carente, vou pro sofá, comer, assistir televisão, não, né? Exatamente. Agora, uma coisa importante é que como a carência está muito relacionada, até como nós estudamos na projeciologia, que é um processo muito do cardiochakra, do chakra cardíaco, que é um processo mais afetivo, um processo emocional, o processo emocional ele está muito ligado a uma carência que é a carência sexual. E o que acontece? Isso muitas vezes a pessoa ela tende a compensar, né, o processo às vezes de uma vida saudável a dois e ela cria então um buraco, ela cria uma forma de compensar isso. Essa compensação pode ser muitas vezes pelo chocolate, pode ser pelo alimento, né? Ou seja, isso devido ao quê? Porque ela acaba somando quadros de depressão psicológica, desmotivação, insegurança pessoal, um autoderrotismo, uma sensação de derrota, ela entra na condição de vítima, ela tem uma vontade débil e assim vai. Nossa, é bem abrangente, né? Professor, faz um paralelo então para nós entre a carência afetiva com a afetividade sadia e madura. Vamos imaginar que se a gente pudesse falar uma orientação, né, vamos colocar aí o que seria o ideal para superar a carência afetiva, né? Nós teríamos o quê? Que a conquista dessa superação faz parte da humanidade. Por quê? Porque todos nós estamos a melhorar a nossa o quê? Nossas relações interconscienciais, quer dizer, com as outras pessoas, né? Eu tenho que relacionar bem com o cão, com o gato, com o meu vizinho, com o meu amigo, com o meu irmão, com a minha família, na verdade com a sociedade. Então, quer dizer, isso é o grande desafio de como que eu vou também lidar com o outro quanto grupo. Agora, o primeiro grupo, o grupo, vamos dizer assim, dentro do laboratório, desde que o ser humano começou ali a viver politicamente em grupo, o primeiro laboratório desse clã é o clã familiar. Então, quer dizer,
nós temos que observar o bom relacionamento entre o casal. Agora, esse bom relacionamento... Começa com o casal, então, professor, desculpa. Começa com o casal. Por quê? O casal é o primeiro grupo que nós vamos ter como grande laboratório para a sociedade. Então, uma saída desse desenvolvimento primeiro, se a mulher ou o homem está sozinho, ele gera uma potencial carência. Agora, existe aquela questão. Nós temos o mito do príncipe encantado ou da princesa encantada, né? Ou seja, que nós vamos achar sempre pessoas ideais, que são perfeitas e que vão atender todos os nossos sonhos e desejos. A nossa alma gêmea, né? A nossa alma gêmea. Só que o que acontece? Isso, de fato, é o quê? É um mito. Porque na nossa sociedade nós vamos ver que, assim como as outras pessoas têm defeitos, também os temos. Então nós temos que superar, ter um exercício, ter uma necessidade de uma transformação, quer dizer, abrir mão de coisas, flexibilizar. Isso nós sabemos, né, Rosana, que não é fácil. Não, na prática não é fácil, professora, realmente. Agora, então, é um desafio, né, no dia a dia. Agora, por isso que a pessoa que vai se estabilizar, a pessoa que vai superar essa carência, ela de fato, ela olha para esse problema, mas com o interesse de, então se eu não sou dono da razão, como que eu vou dar a volta a isso? Como que eu vou medir as doses e conseguir desenvolver esse relacionamento afetivo e sexual junto? Que esse que é o ideal. Professor, nós temos aqui uma pergunta de uma ouvinte de Moscavide, chama-se Ludi Moniz, e ela então gostaria de saber como identificar que estamos num relacionamento patológico. Nós vamos ver o seguinte, que nós temos uma percepção de que existe uma condição que as pessoas, isso já tem diversos estudos na área sociológica, que vai mostrar que muitos casais, eles começam uma tentativa de bem-estar, de relacionar-se. De que forma? Através de um processo muito emocional no início. Esse processo emocional, o pessoal tem um nome, que é paixão, né? Agora, a paixão percebe-se que ela tem vida curta. Por quê? A paixão é um processo ainda muito de bicho, é um processo ainda muito do ponto de vista do reencontro e a descoberta da pessoa que nós estamos então a nos interagir. Agora, de fato, o processo duradouro que vai ao encontro da superação de um processo afetivo e superação de carências, entra mais um sentimento que é desenvolvido e construído. Então nós vamos ver se a pessoa ela só vive atrás de um processo de atender essa carência e atender esse processo emocional, ela está roubada. Por quê? Ela vai ser um eterno infeliz. Agora, se nós começamos a desenvolver esses sentimentos, esse processo afetivo, e esse afeto ele caminha por onde? Por exemplo, esse parceiro, essa parceira, a rigor, ele deve ser o nosso melhor amigo, a nossa melhor amiga. Então, a base na amizade, na confiança mútua, o alicerce, são as bases fundamentais para a construção desse relacionamento. Então, aqui vai de encontro a pergunta da Patrícia de Sacavém, que ela pergunta o que o professor sugere para uma vida afetiva saudável. Exatamente. Então, nós chamamos isso, na Conscienciologia, que é como se nós produzíssemos pela nossa vontade, nosso esforço pessoal, que isso é um esforço, quer dizer que nós temos que abrir mão de coisas, que nós temos que superar dificuldades, nós temos que criar pontes, nós temos que criar laços de resoluções de conflitos diários, e esse equilíbrio dinâmico nós denominamos como dupla evolutiva. Quer dizer que o nosso companheiro, a nossa companheira, seja esse primeiro laboratório para uma fraternidade maior. Isso parece que é fácil, mas não é. Parece que é super impossível, mas também não é. Porque, a rigor, se a gente começar a olhar para os nossos pais, para os nossos avós e falar, poxa, como que eles sustentam um ao outro aí há 20, 30, 40 anos. Aí você fala, é porque houve ali um nível de amadurecimento íntimo. E essa madureza, ela leva a consciência a olhar a realidade das coisas
desdramatizadamente. Então, quer dizer, ela tira o drama dessas relações e cria, assim, uma situação mais fraterna. E sadia, né, professor? E sadia. Tanto que nós vamos ver que essas pessoas, com o passar do tempo, elas sabem doar mais, elas sabem ser mais afetivas, elas são mais confiáveis, mais fiáveis. E o que isso implica? Implica, se nós caminharmos por essa linha, uma sociedade melhor, um ambiente mais justo. Mais saudável, né? Mais saudável. Professor, esse tema é interessantíssimo da gente abordar e dá vontade de ficar falando aí horas e horas a fio sobre isso. Com certeza. A nossa carência da informação. Sim, sim. Agradecemos então a sua presença e olha, eu vou convidar o professor, se tiver na disponibilidade, de vir em outra hora falar mais sobre essa carência afetiva aí para nós. Nós agradecemos, reforçamos que informações aí complementares podem aceder ao próprio site da IAC para nos conhecer, né, que é o www.iacworld.org. E também nós temos algumas informações no portal Sapo, onde lá sempre deixamos e alimentamos com artigos e ideias para discutirmos. Muito obrigada, professor. Obrigado, ouvinte, obrigado a todos e até mais. Até uma próxima oportunidade. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, na rua António Maria Pais, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.